Meu nome é Henrique, estou falando de Niterói, Rio de Janeiro, e hoje é o dia 8 de setembro do ano de 2014. Bom, eu estou gravando esse vídeo para dar o testemunho de 2 sonhos que eu tive e da minha conversão. E esses 2 sonhos eu tive no ano de 2005. Bom, vamos lá. Bom, no primeiro sonho eu estava no meu quarto e a atmosfera era de muita angústia. Eu senti uma angústia muito pesada. E quando eu olhava pela janela do meu quarto, era de dia, eu via que todo ao redor estava totalmente destruído, como se tivesse caído uma bomba. E quando eu olhava para o alto, havia uma lua vermelha. A lua estava vermelha e na época eu não sabia o significado da lua de sangue, né? Bom, tudo bem. Eu ia para o meu quarto, saía do meu quarto, ia para a sala. Quando eu ia para a sala, havia ali uma tenda, uma barraca de camping armada no meio da sala. E ali eu tinha a noção de que a minha casa estava servindo de abrigo para pessoas que estavam fugindo de uma guerra que estava acontecendo, de uma perseguição que estava acontecendo. Mas não vi nenhuma pessoa. Bom, voltei para o meu quarto, estava uma angústia muito grande e acordei do sonho. Quando eu acordei do sonho, foi um alívio muito grande, né? Porque, poxa, você sai de uma atmosfera de angústia, de pesadelo, e eu agradeci a Deus por aquilo ter sido um sonho, embora parecesse a realidade. Foi um sonho cuja realidade, cuja atmosfera de realidade é tão palpável como a que nós temos agora em vigília. Bom, eu creio que algumas pessoas, algum de vocês já tenha tido esse tipo de sonho. Bom, o segundo sonho foi o seguinte: estava aqui, num bairro chamado Santa Rosa. Estava de ônibus com uma pessoa, uma moça, que eu não lembro o rosto. E esse ônibus, quando virava a esquina, estava um grande engarrafamento. Eu tinha a noção de que eram por volta de 11 horas da manhã. Eu tinha a noção no sonho. Tanto que eu carreguei isso, essa informação. Ficou muito gravada em mim. Bom, e nós descemos do ônibus. Quando nós descemos do ônibus, estava um engarrafamento muito grande. Começou a tocar aquela sirene de emergência, como as que tocam em caso de guerra, né? de calamidade. E eu vi os pássaros passando, né? No sentido norte, sul-norte. Bom, conheço a cidade, sei qual é esse sentido, né? E, poxa, quando a gente começou a caminhar ao longo do ônibus, na época a gente descia por trás, descia pela frente do ônibus. Quando eu comecei a caminhar com a moça ao longo do ônibus, para trás do ônibus, para sair daquela rua, voltar, né, porque aquele não era o caminho que nós queríamos ir, ele estava virando a esquina por algum motivo, não era para ele virar naquele sentido. Bom, escureceu completamente. Escureceu e já não era mais Niterói. Era Cinelândia, centro do Rio. E nós nos vimos na Cinelândia e vimos o mar começar a encher, começar a subir. Nós corremos para um prédio e subimos esse prédio. Quando nós subimos as escadas desse prédio, chegamos no topo, havia do meu lado esquerdo uma cisterna. Dessas cisternas tipo que ficam na terra, né? Aquela cisterna tipo piscina, rasinha, né? E dentro dessas cisternas, estava no terraço do prédio, havia muitas pessoas, muita gente que estava apinhada no prédio. E essas pessoas estavam ao meu lado. Bom, a água começou a subir e eu lembro da água começar a subir. Eu no terraço do prédio, a água sumindo. A água vindo e eu lembro a sensação, a água verde, não era azul, água verde. Eu agarrado num para-raios, a água verde subindo, sim, eu lembro da sensação de afogamento.
No entanto, eu não acordei. Misteriosamente, eu não acordei. Bom, a água baixou. Quando a água baixou, aquelas pessoas que estavam vivas anteriormente estavam todas mortas dentro da cisterna. Vocês sabem, para fazer uma comparação, eram idênticas àquelas cenas que a gente vê em Auschwitz, com aqueles corpos, né, apinhados ali no centro da cisterna. Bom, depois eu tive noção do que era aquilo. O que aconteceu? Nós descemos do prédio. Quando a água baixou, nós descemos do prédio pela mesma escada. Quando nós descemos pela mesma escada que nós subimos, devia ser um prédio baixo. Não lembro do frontispício do prédio. Já não era mais Rio de Janeiro, já não era mais Niterói, era centro de São Paulo, Avenida Paulista. Não me perguntem como eu sabia que era Avenida Paulista, eu sabia que era. Eu vi na minha frente o corpo de uma pessoa, o chão molhado, o corpo de uma pessoa, só lembro de ter visto essa pessoa. Estava de calça tercal azul marinho e camisa por dentro da calça branca, uma roupa de trabalho, né? E caído no chão. E eu olhei para o alto. Quando eu olhei para o alto, o céu estava escuro. E daí eu olhei para o lado. Quando eu olhei para o lado, para onde havia o corpo da pessoa, já não era mais São Paulo de novo, era Rio de novo. E o céu estava escuro, já não era mais claro. Quando eu olhei para o meu lado esquerdo, havia uma parede de água. Era uma parede de água que, se eu olhasse para a água, eu vi um vídeo de um rapaz nesse mesmo canal essa semana. Ele deu a descrição exata de exatamente o que eu vi. Uma parede de água, uma mega tsunami, que deveria ter pelo menos uns 600 metros de altura. Eu não sei o que gerou aquilo. Não faço a mínima ideia do que gerou aquilo. Aquilo tapava o sol e o céu estava escuro por causa da sombra daquela parede de água gigantesca. No entanto, eu não senti medo. Não senti medo. Eu vi a mega tsunami, uma onda gigantesca, negra, indo desabar em cima da gente. E eu olhei assim: pai, me entrego a ti. O que aconteceu em seguida foi bizarro. Bom, eu imediatamente estava no espaço, me encontrava no espaço sideral, numa tranquilidade, sentindo uma paz, sentindo Deus comigo. E via as pessoas ao meu redor. Só que as pessoas que eu via ao meu redor não eram vistas fisicamente. Eu só via um halo luminoso, azul brilhante em torno delas, um contorno azul brilhante. Eu vou colocar uma imagem disponível para ser posta junto ao vídeo dessa imagem que eu via, né? Bom, eu vi embaixo do meu lado direito o planeta Marte passando, uma velocidade incrível, e o planeta Júpiter passando. E pensei assim: pai, eu estou contigo. Eu senti que estava indo para Deus, eu senti uma paz muito grande. Bom, o que é isso? Eu não sei se isso é um evento que vai acontecer. Eu creio, pelos sonhos das pessoas que estão aqui, que pode ser sim que aconteça, mas pode ser também uma metáfora. Bom, devido à realidade do sonho, devido ao status emergencial do alarme tocando, que o alarme para mim significa que nós estamos nos tempos finais. A natureza geme, entendeu? Nós estamos nos tempos finais. Então eu digo, é tempo de arrependimento, é tempo de perdão. Perdoe, não se importe. O perdão não é um sentimento, não é uma emoção. O perdão é uma decisão. Quando a gente perdoa, às vezes a pessoa está nos machucando, aquilo está nos magoando. Eu não senti de perdoar. Gente, perdoa. Tá.
não estou sentindo de perdoar, mas vou perdoar mesmo assim. Eu perdoo. Eu coloco uma pedra, eu removo, aliás, uma pedra do meu coração. Porque o perdão não é para a pessoa, o perdão é para você, para que você remova a pedra do seu coração, remova o pecado da sua alma, porque todos nós temos pecados que podem ser âncoras para o não perdão. E quando a gente perdoa, a gente está removendo não só o não perdão, mas as âncoras que dificultam nós acessarmos o nosso sentimento enganosamente, né? Porque o perdão não é sentimento, para poder perdoar. Então a gente perdoa de primeira. Eu tenho várias experiências disso na vida. Bom, eu vou contar aqui. Eu tinha uma prima que eu não me dava bem com ela, de jeito nenhum. A gente era igual cão e gato. É a prima da minha mãe. E a gente brigava mesmo, era rixa mesmo, era de encontrar com ela na rua, um atravessar. Era uma coisa espiritual. Ela não ia com a minha cara, nem eu ia com a cara dela. Não havia um motivo concreto. O motivo que havia é que nós não íamos um com a cara um do outro, nem com o jeito um do outro. Bom, e aquilo sempre me incomodou muito. E eu orei a Deus pedindo uma solução para essa questão. Eu coloquei essa questão nas mãos de Deus. Isso foi no ano de 2012, se eu não me engano. 2012, 2013, por aí. Acho que foi 2012. Bom, e eu orei para aquilo, fiz um propósito com Deus em oração. Um belo dia nós nos encontramos no supermercado. Estava ela se dirigia com educação, estava com outras primas da minha mãe no lado, né? E essas primas da minha mãe perguntaram pela minha mãe, e ela falou comigo, daí ela falou: Henrique, eu posso pedir seu WhatsApp? Eu dei meu WhatsApp para ela, para eu falar com sua mãe. Ela era a prima da minha mãe, falar com minha mãe, eu não ia negar. Bom, resultado. Nós conversamos pelo WhatsApp e eu dei o WhatsApp para ela, nós conversamos pelo WhatsApp e eu cheguei para ela, Silvia, o nome dela é Silvia. Inclusive eu vou mandar esse vídeo para ela. Eu quero te pedir perdão, porque eu fui muito, muito ruim com você. Ela falou: Henrique, eu também quero te pedir perdão, porque eu também fui errada com você. Esse perdão foi liberado e hoje nós nos damos muito bem, entendeu? Ela é uma pessoa boa, ela é uma pessoa linda por dentro, tem suas defesas, tem suas dificuldades, tem seus defeitos. Eu falei defesas, dificuldades, defeitos. Não quis dizer uma coisa e outra, não. E, poxa, eu também tenho meus defeitos, minhas dificuldades. Bom, ela é uma pessoa muito boa. Tem seus defeitos, tem suas dificuldades. E foi liberado esse perdão. Entendeu? Isso me aliviou de muita dor. Isso aliviou a gente de uma carga. Porque eu digo uma coisa, o perdão, ele não é somente para a pessoa. Daí eu digo, ele não é somente. Quando a gente pede, a gente também libera na pessoa uma carga que ela também tem a oportunidade de lhe responder e também lhe pedir perdão. Porque o vento que venta lá, venta cá, né? A coisa é sempre mútua. Bom, essa foi a oportunidade que Deus nos deu de nos encontrar. Esse encontro, eu creio que foi orquestrado pelas mãos do Pai, entendeu? Usou as primas da minha mãe e da minha prima também, né? Nesse propósito. E foi isso aí. Bom, agora eu quero dar um sonho de um relato, né? O testemunho de uma visão que eu tive
né? E eu nunca vi nada. Eu nunca vi absolutamente nada, a não ser nesse dia. Bom, foi no meu batismo que se deu, no meu batismo, né? Nas águas. Eu fui criado na igreja metodista a vida inteira. Tive grandes exemplos como meu avô, que foi pastor, minha avó, que era uma pessoa que me ensinou muito, minha segunda mãe, minha mãezinha, que Deus a tenha, que também era uma mulher de Deus de caráter, meu pai também, que era um homem de caráter. Bom, mas isso, o conhecimento não é o suficiente, né, para a gente mudar a nossa vida e mudar nossos caminhos. Às vezes a gente precisa apanhar. Bem, apanhei da vida. Minha mãe, ela veio a falecer agora, no dia 29 de dezembro de 2022, faltando poucas horas para fazer 90 anos. Difícil? Sim. Agora, um dado interessante é que lembra que eu contei do segundo sonho? A respeito do segundo sonho, havia um terraço, havia uma cisterna. Bom, o terraço e a cisterna eram de aparência idênticas ao terraço do hospital onde a minha mãe estava. O último andar, né? Onde a gente toma sol. Idêntica. Bom, o que eu entendi desse sonho? Tribulação, as dificuldades que ia passar. Bom, a onda mega de tsunami, sim, a mega de tsunami pode ser, acredito até que seja real, devido até ao número de pessoas que eu estou vendo, tem o mesmo sonho que eu, vem a mesma onda que eu, né? E a Bíblia diz, né, que os homens iriam se estarrecer, ficar estupefatos com o mover dos mares, né? Bom, vamos lá. Quanto ao meu batismo, eu me batizei no dia 25 de novembro de 2023. E foi num sítio. E depois do meu batismo, meu filho foi convidado, eu chamei meu filho para ir. Ele foi, ficou muito feliz e tal, me batizei. E quando meu filho foi embora, e eu entrei na van para ir, fui o primeiro da igreja a entrar na van para ir, eu sentei lá atrás e comecei a relaxar. E fechei os olhos. Quando fechei os olhos, olha, minto, eu não tenho certeza se eu fechei os olhos ou tipo de olho aberto. Eu não lembro desse detalhe, eu não atinei. Eu comecei a ver a se formar na minha frente um globo azul, uma esfera azul de fogo. Uma esfera de fogo azul. Tinha todas as características, eu já vi foto, filmagem do Sol e tal, tinha todas as características solares, como manchas solares, aquelas cobrinhas, eu chamei de cobrinhas luminosas e tal. Bom, e a visão durou mais ou menos de 1 a 2 minutos no máximo, e foi se desfazendo, da mesma maneira que ela apareceu, ela desapareceu. Eu entendi aquilo como uma anuência de Deus em relação ao meu batismo. Contei para os meus pastores e tal, ficou aquele negócio. Não, outras pessoas já relataram esse globo azul, mas alguns dias depois, isso foi no sábado, vendo um programa chamado Galeria do Meteorito no YouTube, o rapaz passando imagens do Sol em vários aspectos de luz, ultravioleta, infravermelho e tal. De repente me deparei com uma imagem idêntica ao que eu havia visto. Bom, isso foi poucos dias antes de começarem a anunciar mesmo. Aliás, mais ou menos na época que eu já estava anunciando, acredito que já estava anunciando, falando sobre o distúrbio no Sol, né? Bom,
Um mês depois, meu filho veio a falecer. No dia 20 de dezembro do ano passado, ele veio a falecer. Mais outro baque. Mas mesmo assim, né, a gente tem que manter fé em Deus, né? As coisas acontecem, as pessoas morrem. É triste, é muito triste, mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E Deus na nossa vida nos ajuda a lidar com nossos medos. Ele é o Consolador. Então se aproxime dele enquanto ele está aqui. Procure a Deus enquanto se pode achar. Enquanto ainda tem, nós ainda temos Deus nesse mundo caído. Porque a gente tem guerras e rumores de guerras. Mas Jesus disse, mas não para a gente não se turbar, pois ele venceu o mundo. E ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem a Deus, vem ao Pai, senão por Jesus. Ele mesmo disse isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ponto final. Bom, essa é a minha experiência. Eu quero agradecer a todos aí no canal. E assistam o canal, cliquem, curtam e compartilhem. Valeu, um abraço.